pessoal, na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios que vão ser bem parecidos com a prova que a gente vai fazer. Vamos a eles. Então vamos ao primeiro exercício. Bem, o primeiro exercício é do livro do Nilson e ele é o seguinte: uma carga equilibrada ligada em Y tem uma impedância de 96 menos J28 ohm por fase e está ligada em paralelo com uma carga equilibrada ligada em delta, cuja impedância é 144 mais J42 ohm por fase. A gente já sabe o que é que isso quer dizer. Ohm por fase significa que cada fase tem essa impedância. As cargas em paralelo são alimentadas por um gerador ligado em Y através de uma linha com impedância de J1,5 ohm por fase. A tensão fase neutro da carga em Y é 7.500 com ângulo zero. Considere que o sistema está em sequência direta. Então, calcule para as três fases. Então, as correntes de linha que alimentam as cargas, as correntes de fase na carga em delta, as correntes de fase na carga em Y, as tensões de fase no início da linha e as tensões de linha no início da linha. Então, quando eu digo as correntes e as tensões, porque a gente vai calcular para as fases A, B e C. Então, eu fiz um esquemazinho aqui do sistema original, né, que é um sistema que possui um gerador ligado em Y, alimentando através de uma linha de impedância J1,5. Então, ela só vai ter uma reatância aqui. Duas cargas em paralelo, uma ligada em Y e outra ligada em delta. A carga ligada em delta tem impedância 144 mais J42. Então, é uma resistência com uma reatância. E a carga ligada em Y tem uma impedância de 96 menos J28. Então, seria uma resistência em série com uma capacitância, para que essas impedâncias tivessem esses valores positivo e negativo da parte imaginária. Outra coisa, ele diz que a tensão fase neutro da carga em Y é 7.500 com ângulo zero. Então, é a tensão entre a fase e o neutro da carga ligada em Y. Considere que o sistema está em sequência direta e vamos começar calculando as correntes de linha que alimentam as cargas, que seria a letra A. Então, o sistema original é esse que está desenhado aqui mais escuro. E a gente já viu que para a gente fazer um cálculo de um sistema trifásico equilibrado, fica mais simples se a gente fizer um equivalente monofásico da fase A. E que, quando a carga já era em Y, a gente não precisava alterar em nada, a gente só pegava a parte da fase A, mas quando a carga era ligada em delta, a gente tinha que fazer uma transformação delta-Y. Então, em vermelhinho aqui, está simulando aqui a transformação delta-Y da carga em delta. E aí o meu sistema, que eu na sala de aula ficava chamando de fictício, né? Porque na verdade esse Y, ele é só representativo do delta, o real mesmo é o delta. Meu sistema fictício com a transformação delta-Y ficaria esse gerador, esse Y em vermelho e esse Yzinho aqui preto. Então, esse seria o meu sistema fictício. E aí sim eu tenho uma fase A do gerador, uma fase A da carga delta transformada e a fase A da carga em Y. Para fazer essa transformação delta-Y, a impedância Y transformada seria a delta dividido por 3. Então, a delta é 144 mais J42, dividido por 3, ela vai virar 48 mais J14. Observe que aqui no desenho, a carga em Y está aqui na frente e a delta transformada em Y está aqui atrás,
diferente do desenho. Aqui eu coloquei o desenho assim por conta de chamar atenção para esse 7.500 com ângulo zero, que é a tensão entre fase neutro da carga em Y. Para desenhar assim ficaria mais fácil. E a gente sabe que carga em paralelo não faz diferença da posição dela. Então, essa aqui é a carga delta transformada em Y, ou seja, o valor da impedância original dividido por 3. Essa é a impedância da carga em Y, sem mudança nenhuma. E agora, os 7.500 com ângulo zero estão aqui entre a fase neutro, tanto da carga em Y como da carga em delta. Aqui está a linha de transmissão e a tensão da entrada não foi dada. Na verdade, ela está sendo pedida aqui nas letras D e E. Então, o meu equivalente monofásico, ele está dessa forma. Ele é dessa forma. Eu não conheço a tensão de entrada e conheço a tensão em cima das cargas. Então, o que é que ele quer? As correntes de linha que alimentam as cargas. Então, a corrente de linha é essa carga, essa corrente em cima da linha de transmissão. Ou seja, é a corrente em cima da impedância J1,5. A forma que eu vou calcular a corrente de linha é fazer com que ela seja a soma dessas duas correntes, dessas duas impedâncias. Então, a corrente nessa impedância de 96 menos J28 é 7.500 dividido por 96 menos J28, e a corrente nesse outro ramo é 7.500 dividido por 48 mais J14. Já tendo o resultado pronto aqui, ela dá 217,02 com ângulo menos 5,55 graus. Então, a soma das duas correntes nessas duas impedâncias é a corrente de linha da fase A. 217,02 com ângulo menos 5,55. Quais seriam as correntes de linha das fases B e C? Bem, eu estou na sequência direta. Então, para a fase B, eu diminuo 120 graus daqui. Eu somo menos 120, porque a fase B na sequência direta está na parte, está para baixo. Então, o módulo da corrente da fase B é o mesmo módulo da fase A, 217,02. E o ângulo é menos 125,55, porque é justamente menos 5,55 menos 120. E para a fase C, eu somo mais 120. Menos 5,55 mais 120 vai dar 114,45. Isso porque nós estamos na sequência direta. Letra B. As correntes de fase na carga ligada em delta. Então, a corrente de fase na carga ligada em delta é a corrente que circula bem aqui, tá vendo? Nesse desenho, que é o equivalente monofásico, a gente usa o delta transformado em Y, ou seja, esse pedacinho aqui. Essa impedância de 48 mais J14 é a impedância delta transformada em Y. É a impedância delta dividido por 3. Então, essa corrente que eu calculei aqui, ou seja, 7.500 dividido por 48 mais J14, não é a corrente de fase do delta. Essa corrente está circulando bem aqui, onde o meu mouse está, nessa impedância em Y. A impedância que está passando aqui nesse ramo do delta, né, que viria de A para B, né, que está passando aqui nesse ramo delta, ela vai ser a tensão VAB, a tensão em cima dessa impedância, dividido por ela, da mesma forma que a gente fez aqui. A tensão em cima da impedância, dividido por ela. Bem, 7.500 com ângulo zero
é a tensão em cima da impedância Y e também era a tensão que estava sobre a impedância Y transformada, ou seja, é a tensão aqui em cima desse A e esse N aqui. Então, lembra que a tensão aqui em cima seria a mesma coisa da tensão de linha desse Y. A tensão é a diferença de potencial entre VA e VB. Então, se a tensão de fase do Y é 7.500 com ângulo zero, a tensão de linha do Y vai ser 7.500 vezes raiz de 3 com ângulo 30, né? Então, a tensão de fase do Y é essa, a tensão de linha do Y é esta, de A para B, e essa tensão de linha, lembra, quem não lembrar, volta para a aula, que a gente vê a relação de fase de linha do Y, entre a tensão de fase e a tensão de linha do Y. Para a sequência direta, a tensão de linha numa ligação em Y é igual a raiz de 3 com ângulo 30 vezes a tensão de fase. Então, essa tensão VAB é exatamente a tensão em cima da minha impedância delta. Então, se eu pego 7.500 com ângulo zero, eu multiplico por raiz de 3 com ângulo 30, eu vou ter a tensão em cima da impedância delta, dividido pela impedância delta, que era 144 mais J42, volta lá para o enunciado para ver. Então, aí sim, eu tenho essa corrente que passa bem na impedância delta verdadeira, real. Então, essa corrente, que é a corrente de fase, ela vai ser 86,6 com ângulo 13,74. Quem são as outras correntes? O ângulo era 13,74 e a sequência é direta. Então, menos 120 dá menos 106 com vírgula 26 para IBC e mais 120 vira 133,74 para ICA. Na letra C, ele quer a corrente de fase na carga ligada em Y. Então, aqui não tem mais mistério. A corrente de fase não é essa aqui, né? Então, ela é 7.500 dividido por 96 menos J28. Que, já realizando o cálculo, vai dar 75 com ângulo 16,26. Essa é a corrente IAN, é a corrente bem aqui. 7.500 com ângulo zero dividido por essa impedância, que é 96 menos J28. Quer as outras duas fases? Então, vamos lá. IBN, 16,26 menos 120. ICN, 16,26 mais 120, mantendo o mesmo módulo. Agora, a gente quer a tensão de fase no início da linha. Então, na letra D, eu quero a tensão de fase no início da linha. Bem, como é que a gente vai calcular? Eu calculei a corrente de linha. Calculei a corrente que está passando na impedância J1,5. Essa corrente era 217,02 com ângulo menos 5,55. A corrente está passando bem aqui. E eu já sei que a tensão em cima das minhas impedâncias, que é 7.500 com ângulo zero. Eu estou pedindo a tensão de fase. Esse diagrama é um diagrama monofásico, é um diagrama de fases. Então, a tensão de fase no início, né, da linha, ou seja, no meu gerador, vai ser 7.500 com ângulo zero, mais a queda de tensão em cima da linha de transmissão. A queda de tensão em cima da linha de transmissão é a impedância da linha vezes a corrente. Somando com a tensão
da fase, né, a tensão em cima das cargas, então já tenho aqui a resposta pronta, ela vai ser 7.538,47 com ângulo 2,46. Letra D. Quer VBN? Mesmo módulo e esse ângulo menos 120. Quer VCN? Esse módulo com 2,46 mais 120. E por fim, ele quer saber quem é a tensão de linha no início da linha. Ora, a gente calculou a tensão de fase no início da linha para uma sequência direta. Então, quem é a tensão de linha no início da linha? É a tensão de fase multiplicado por raiz de 3 com ângulo 30. Então, o VAB vai ser raiz de 3 vezes 7.538,47, que dá 13.057,01 com ângulo 30. Então, o ângulo era 2,46 mais 30 vira 32,46. Para VAB, VBC, 32,46 menos 120 e VCA, 32,46 mais 120. E aí nós temos a resolução desse exercício para todas as três fases. Vamos então agora para o exercício número 2. Esse segundo exercício e os outros que a gente vai ver aqui na frente são do livro do Alexander. O exercício passado foi do livro do Nilson. Esses exercícios estão em exemplos resolvidos e também em exercícios resolvidos. Então, esse aqui seria o exemplo 12,7 do livro do Alexander. E ele diz o seguinte, é um exercício pequeno e bem simples. O motor trifásico pode ser representado, pode ser visto, né, como uma carga balanceada ligada em Y. O motor trifásico drena 5,6 kW quando a tensão de linha é 220 volts e a corrente de linha é 18,2 amperes. Ele quer o fator de potência desse motor. Então, é uma questão de potência trifásica. Então, lembrando lá das equações da aula, que foi inclusive uma videoaula sobre potência trifásica, a gente tem as equações, que elas tanto são equações em termos de valores de fase, como nós temos equações em termos de valores de linha. Então, aqui a gente já, o exercício já cantou a pedra, né? O exercício já nos deu aqui tensão de linha e corrente de linha. Então, ele já nos forneceu aqui a indicação de qual é a melhor equação para a gente usar. Então, lembra? A potência trifásica é 3 vezes a potência por fase, ou seja, é 3 vezes VF vezes IF, porque VF a gente colocou como tensão de fase, subscrito F, né? E corrente de fase. Mas se a gente tem valores de linha, a gente mostrou lá as equações, onde a gente bota a raiz de 3 em cima, bota a raiz de 3 embaixo, etc, etc. E essas equações em termos de valores de fase pode virar uma equação em termos de valores de linha. Então, a equação em termos de valores de linha é S igual a raiz de 3 VL e L. Esse S aqui é a potência aparente, não é a potência complexa. Aqui a gente calcula com isso somente o módulo da potência complexa, que é a potência aparente. Esse VL aqui e esse L são, respectivamente, o módulo da tensão de linha e o módulo da corrente de linha, que foi o que nos foi dado aqui, né? Essa tensão de 220 volts, ela é o módulo da tensão de linha, e essa corrente de 18,2 amperes é o módulo da corrente de linha. Não foi dado o ângulo. Então, eu não posso ir buscar uma forma de resolução que eu necessite dos ângulos. E aqui eu não preciso, porque eu vou utilizar essa equação. Então, eu obtenho a potência aparente,
que é raiz de 3 vezes 220 vezes 18,2, que vai dar 6.935,13. Bem, a potência ativa, que é o que foi dado, observe aqui. O motor trifásico, né? Esse motor trifásico, ele drena 5,6 kW, quando a tensão de linha é 220 volts e a corrente de linha é 18,2 amperes. Então, se ele me disse que é 5,6 kW, isso é a potência ativa, é o P, né? E lá desde as nossas primeiras aulas a respeito de potência em sistemas senoidais, o P é a parte real da potência complexa. Ou a gente pode dizer que ele, lá no triângulo de potência, era a potência aparente vezes o cosseno de φ. O cosseno de φ, ou θ, como está aqui na resolução, né? Onde esse φ aqui é o ângulo da minha potência trifásica quando transformada para a forma polar. Então, o S cosseno de φ, ou S cosseno de θ, como está aqui, vai ser 5.600 watts, né? 5,6 kW, 5.600 watts. Então, eu já tenho S, eu já tenho P, cosseno de φ é o fator de potência, que já vai ser dado direto aqui, a gente não vai precisar nem fazer transformação. 5.600 dividido por 6.935,13 vai dar 0,8075. Então, este é o fator de potência, só pedido aqui no exemplo. Vamos então agora para o terceiro exercício. O terceiro exercício também é do livro do Alexander, e ele diz o seguinte: duas cargas balanceadas estão conectadas em uma tensão de linha de 240 kV, como mostrado aqui, né, nessa figura. A carga 1 drena 30 kW a um fator de potência de 0,6 atrasado. A carga 2 drena 45 kVAr com um fator de potência 0,8 também atrasado. Assumindo sequência ABC, sequência direta, sequência positiva, determine a potência complexa, ativa e reativa absorvida pela carga combinada. E letra B quanto vai ser a potência em kVAr de 3 capacitores conectados em delta em paralelo com as cargas que vão servir para melhorar o fator de potência dessa instalação para 0,9 atrasado. E ele quer também a capacitância de cada capacitor. Então, vamos partir da letra A. Então, primeiro, ele quer a potência complexa, ou seja, ele quer a parte reativa e a parte ativa e a parte reativa da carga combinada. Então, o que seria a carga combinada? Eu tenho as duas cargas, de acordo com o enunciado, são duas cargas em paralelo aqui na linha de transmissão. A carga combinada é simplesmente a soma das duas cargas. A gente vai usar o princípio da conservação da potência complexa. Então, a potência total de uma instalação é a soma das potências complexas individuais. Então, para a gente determinar, ele quer a potência complexa total da carga combinada, a gente vai determinar quem é a carga 1, a sua parte real e a parte imaginária, quem é a carga 2, parte real e parte imaginária, soma as duas e aí sim nós teremos a carga combinada. Para a gente, as informações que nós temos da carga 1 eu tenho a potência ativa, P1, 30 kW, e o fator de potência, cosseno de φ, que é 0,6. Eu tenho P, eu preciso de Q, né? Eu preciso da potência reativa.
Uma informação aqui é que ele diz que a carga 1 tem um fator de potência de 0,6 atrasado. Fator de potência atrasado significa carga indutiva, significa que a parte reativa da potência complexa, a parte imaginária da potência complexa é positiva. Então, se eu tenho P e tenho cosseno φ, a gente pode encontrar S, porque P é igual a S cosseno φ. E depois eu encontro o Q, já que Q é S seno φ. Então, se o cosseno é 0,6, o seno é 0,8, a gente nem precisa buscar o ângulo para isso. Então, S1, que é a potência aparente, é P1 sobre cosseno de φ1. Ou seja, 30 sobre 0,6, que é 50 kVA. 50 kVA é a potência aparente. Então, para encontrar a potência reativa, eu vou fazer 50 vezes o seno de φ1. 50 vezes 0,8, que vai ser 40 kVAR. Então, a potência complexa vai ser 30 mais J40. Mais, porque a carga é indutiva. Agora, vamos ver a carga 2. Bem, a carga 2, ela é 45 kVAR com fator de potência 0,8 atrasado. Então, é atrasado, a gente já sabe que a parte reativa é positiva. kVAR é a unidade de potência reativa. Então, ele me deu a potência reativa e o fator de potência. Então, eu já sei que essa carga é alguma coisa mais J 45.000, ou mais J 45K. Esse alguma coisa a gente vai, ele já deu o fator de potência, então o que é que a gente vai fazer? Carga 2. A potência aparente multiplicada pelo seno é a potência reativa. Então, cosseno 0,8, seno 0,6. Muito bom quando é esse valor, porque a gente precisa fazer conta. Então, se o seno é 0,6, então, S2 vezes seno de φ, 2, vai ser Q2. Então, para descobrir quem é a potência aparente, Q2 dividido por seno de φ2, eu vou encontrar 75 kVA, que é a potência aparente. Por quê? Porque eu encontrei a potência ativa a partir da potência aparente. P2 é igual a S2 cosseno de φ2. Então, P2 é 60 kW e essa potência S2 vai ser 60 mais J45 kVA. Então, o que ele quer é a carga combinada pela conservação da potência complexa. A carga complexa total é a soma das cargas complexas individuais. Então, 60 mais 30, 90, mais J45 mais 40, 85 kVA. Que passando para a forma polar, vai virar 123,8, com ângulo 43,36. Ele pedia também... ele pedia a potência complexa, a ativa e a reativa da carga combinada. Então, já temos a potência da carga combinada. Essa carga, ela tem como fator de potência 0,727. Por quê? Porque é o cosseno de 43,36. Ele não pediu, E por que eu calculei isso? Porque na letra B, ele vai aplicar aqui um banco de capacitores, um banco trifásico de capacitores conectado em delta, em paralelo com essa carga, para melhorar para 0,9. Então, se eu quero melhorar para 0,9, eu tenho que saber quanto é que ele é. Então, agora eu sei que ele é 0,727. Então, isso vai me dizer o quanto que eu vou precisar de potência reativa capacitiva para melhorar esse fator de potência. E de que forma?
Voltando lá para a nossa aula de fator de potência, ainda com as cargas monofásicas, né? A gente ainda não estava, na primeira unidade, a gente ainda não estava lidando com potência trifásica, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Essa carga de 90 mais J85 kVA é uma potência complexa trifásica. Essas potências, elas são trifásicas. Então, esse P, né, que é essa potência ativa, ela é uma potência ativa total trifásica. E essa carga capacitiva, ela também é uma carga capacitiva total trifásica. Então, vindo lá, buscando aquela fórmula que a gente tinha daquela aula, então o que é que a gente tem? A carga capacitiva ou a potência reativa capacitiva que eu preciso colocar em paralelo com a minha carga, ela vai ser P, né, a potência ativa, que multiplica a tangente do φ, aqui está como velho, ou seja, é o do φ atual, menos a tangente do φ novo. Ou seja, o φ atual é 43,36. É aquele cujo fator de potência é 0,727. E o φ novo vai ser aquele cujo fator de potência seja 0,9. Então, o φ novo vai ser o arco cosseno de 0,9, que é 25,84. Então, eu vou pegar a tangente de 43,36 e a tangente de 25,04. E a potência complexa e a potência ativa total trifásica, que é 90. Então, por esse cálculo, a gente tem que a potência complexa capacitiva necessária para melhorar o fator de potência para 0,9 é 41,4 kVAr. Essa potência é uma potência total trifásica. O que é que ele diz aqui no enunciado? Ele diz que eu vou conectar 3 capacitores em delta em paralelo com a carga. Então, essa potência, ele quer saber qual é a potência desses 3 capacitores. E ele quer saber quanto é a capacitância de cada um. Então, essa potência é a potência total trifásica. É a soma das potências dos 3 capacitores, que devem ser iguais. Então, a potência de um único capacitor tem que ser 41,4 dividido por 3. Então, esse QC' aqui é a potência de um único capacitor daquele banco trifásico. É 13,8 kVAr. Então, com isso, eu posso descobrir quem é a capacitância de um único capacitor. E como é que é? A gente sabe quem é a tensão em cima de cada um desses capacitores. Vamos voltar para cá. Ele disse que essas cargas estão conectadas com uma tensão de 240 kV de linha, certo? Então, não importa se essas cargas são Y em delta. Essa tensão de 240 kV é uma tensão de linha. Entretanto, ele afirmou que esses capacitores estão ligados em delta. Se eles estão ligados em delta, essa tensão de 240 kV em cima de cada capacitor, tanto é tensão de linha como é tensão de fase. Ou seja, ela está sobre, né, cada capacitor. Cada capacitor está submetido a uma tensão de 240 kV em seus terminais. E é disso que eu preciso, então. Para eu descobrir a capacitância, eu vou fazer, eu vou usar o cálculo da impedância, ou seja, a potência de um capacitor, a potência absorvida pelo capacitor é V² sobre Z. A gente vai usar essa fórmula de potência.
Então, o Z é 1 sobre ômega C, na verdade, né? É 1 sobre J ômega C. O V é o V ao quadrado, né? É o módulo de V ao quadrado. Então, a gente só vai precisar do valor de 240. A gente não precisa de ângulo, que é módulo de V ao quadrado. Então, quando eu isolo o capacitor aqui, o J não me interessa, a gente já sabe que é uma potência negativa, o capacitor tem uma potência negativa, então o J não importa. Então, levando o Q que estava aqui, né? Então, o Q seria V ao quadrado sobre Z. Trazendo o Q para cá, levando o C para lá, a equação fica Q sobre ômega V ao quadrado. Lá no enunciado ele dizia que a gente estava com 60 Hz, né? 60 Hz. Para que eu possa calcular o ômega, né? Que é 2π vezes 60. E aí, 240 kV, 240 mil ao quadrado, vezes 2π vezes 60, e o QC, 13,8 mil, né? Ou 13.800. Então, o C vai ser 635,5 picofaraday. Bem, então esse foi o terceiro exercício. Esses exercícios estão todos no livro do Alexander e outros exercícios também tem lá, tanto resolvidos como a serem resolvidos, né? Exercícios propostos para vocês. A parte de componentes simétricas não vai cair na prova, né? Não vou colocar questões de componentes simétricas. Aquela aula ela serviu como introdução, né? Para as disciplinas que vocês vão ter aí mais na frente. Vocês se concentrem exatamente nesses cálculos que a gente viu nessa aula de hoje. Revejam os cálculos que a gente fez do livro de componentes simétricas, daquele livro do professor Nelson Kagan, né? Aqueles exercícios que a gente fez de um sistema YY, de um sistema delta-delta. Revejam os apontamentos de vocês sobre quando um sistema é delta, se a gente vai resolvê-lo, precisa fazer uma transformação delta-Y, que foi o assunto do nosso primeiro exercício aqui dessa aula. E essa parte de potência complexa também. Vocês revejam esses exercícios. A gente viu o exercício lá na nossa aula. E esses exercícios que a gente viu aqui, eles são bem semelhantes ao que a gente vai fazer na prova. Então, eu vou postar a prova para vocês. E dependendo das questões que eu for avaliando, né, que eu vou colocar na prova, pode ser que eu ainda poste também mais algumas resoluções de exercício para finalizar aí ou para completar aí o entendimento de vocês. Então, até logo.